Ni hao, pessoas que já estavam com saudade do careca da geopolítica. Tudo bem com vocês? Pô, tive que caçar uns vídeos antigos dele aí porque ele parou de falar de China. Aí não dá, né, Rock? Eu preciso de material pro meu canal. E vamos aí para mais um corte aí da participação dele no Irmãos Dias Podcast. Em relação, ainda falando do Brasil, a gente viu o Lula assinar vários acordos, né? Tá com uma proximidade da China, inclusive em relação ao dólar, né? De criar uma moeda única, yuan real, sem colocar o dólar ali. Moeda né? única não, né? Yuan e real não são moeda única. Bom, na transação. O Lula fazendo isso, e a gente sabe que os Estados Unidos não gostaram, né? Reclamaram, falaram boa sorte, enfim, a União Europeia também não. Por que será? Por que será que os Estados Unidos e a União Europeia não gostaram? Por que será? Porque toda vez que troca em dólar, os Estados Unidos ganham com isso, né? Até porque são os Estados Unidos que controlam a emissão de dólar no mundo. Inclusive, eles usam isso aí para controlar a inflação deles. Isso, de que maneira pode afetar o Brasil? Essa relação Lula, se aproximando, né? Brasil, Lula e China. Como é que fica essa situação? Olha, eu acho muito ruim para o Brasil tomar essas posições. Por que será? Primeiro porque a China não é uma democracia. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que o Brasil não... Que bicho comédia, cara. Olha, eu acho ruim o Brasil se aproximar da China porque a China não é uma democracia. Tá escrito na Constituição da China, lá no começo. A China é uma ditadura do proletariado. Mas os Estados Unidos têm negócio com a China. Aí tudo certo. A Europa tem negócio com a China. Aí tudo certo. Israel tem negócio com a China. Aí tudo certo. Não tem que fazer negócio com a China? Não. O Brasil tem que fazer negócios com a China. Mas o Brasil não precisa estar grudado politicamente na China. Precisa ser o aliado da China. Aliado no quê? E assim, fazer negócios não significa que o Brasil tem que depender ainda mais da China. Porque a China tem interesse nisso, né? Claro. A China não é... Só que aí o Brasil está se colocando numa situação de muita desvantagem. Porque você depende... Vocês viram que ele falou de ser aliado, mas ele não menciona nada. Aliado em quê? Não precisa, né? Não precisa dar um contexto. Aliado no quê? Tanto só de uma pessoa não é estratégico. Eu não estou falando só de um país, no caso. Eu não estou falando só da China. O Brasil não pode depender tanto só dos Estados Unidos, ou só da França, ou só da Inglaterra, ou só da Alemanha. Mas a gente escolheu, aconteceu, e as coisas aqui não são feitas de forma estratégica, pensada. Aí eu sou obrigado a concordar com o palestrinha, né? Aí eu sou obrigado a concordar. Que infelizmente o Brasil não é feito de uma forma estratégica e planejada para futuro, né? Não funciona dessa forma, né? Planejada. Aconteceu que nós temos uma dependência gigantesca com a China. Em vez da gente trabalhar para aliviar essa dependência, continuar ganhando dinheiro, porém trabalha do outro lado para aliviar, não, nós estamos querendo dobrar a dependência. E isso, para mim, é de uma extrema incapacidade de visão estratégica. Dobrar, mas é dobrar mesmo? Ou tem dados disso ou não tem, né? Assim, é uma pergunta retórica porque eu sei que ele não tem. Mas é dobrar mesmo? Vai dobrar mesmo? Isso é ruim. E acaba quebrando a relação positiva com os Estados Unidos, né? Também. Ai. Eu me controlo para não xingar aqui, mas não xingar ela no caso, né? Eu ia falar um xingamento para os Estados Unidos. Mas assim, grandes merda. Tchau para os Estados Unidos. Tchau. Que também não gostam disso, né? Claro, ainda mais porque vai defender coisas e falar absurdos. E aí é a nossa política externa ideológica. Porque não tem política externa ideológica, né? O Rock, ele vive nesse... Ele não vive, né? Ele não vive. Ele vende essa ideia sem ideologia, tá? Porque não pode ter ideologia. Todo mundo tem ideologia. Todo mundo, inclusive ele. Ele vende essa ideia de que ele não tem essa voz impostada, o terno, não, porque veja bem, os fatos estão aqui. Todo mundo tem ideologia. Todo mundo. Então, a política externa, obviamente, vai ter uma ideologia, né? De aproximação com um lado ou com o outro, favorecimento de um lado ou do outro. Isso não tem como não existir. E a ideologia está acima dos interesses da nação, é um dos grandes problemas do Brasil. As pessoas são mais ideológicas do que defendem os interesses da nação. Em relação...
Isso aí é só opinião, né? Porque não tem como medir. As pessoas são mais ideológicas do que defender o direito da nação. Não tem como medir isso. Mas é como eu falei um pouquinho antes ali, ele vive ele espalha essa ideia de que não, nossa, ele aqui sem ideologia, isso não existe, tá, gente? Todo mundo tem. Neutro só sabonete de criança.